Agora, vamos tentar calcular? Antes da gente seguir fazendo coisas no nosso desenho, vamos tentar calcular? Depois, algumas coisinhas são detalhes do nosso desenho, mas eu acho que a gente tentar calcular agora vai ser bem importante. Então, estava aqui na planta baixa, né? Vamos de novo para a vista isométrica, clicando nos... Lembra dos cantinhos aqui para a gente ir para a vista isométrica. Demora um pouco. Foi. Vamos chegar lá pertinho. Vista isométrica, bem bonita. Vamos lá. Para a gente fazer o nosso cálculo, lá na nossa tabelinha de cálculo, eu coloquei a tabela de cálculo para vocês lá no Siga A, com as fórmulas bem bonitas. A gente precisa definir os trechos. Como que se define trecho, né? Eu acho assim, ó, como que eu gosto de definir os trechos? Bom, eu gosto de definir os trechos quando eu vejo que tem mudanças, digamos assim, no abastecimento, né? Na quantidade de pontos que é atendido, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, aqui, ó, o barrilete, tá? Esse aqui é o nosso barrilete. O barrilete, ele vai ter, né, a quantidade, ele vai estar atendendo todos os pontos da casa, certo? Aqui nesse projeto da Catarina, né, o que a gente tem? A gente vindo pra cá, ó, a gente ainda tá atendendo todos os pontos da casa. E aí aqui a gente tem uma divisão. Então a gente vai aqui de um lado, né, para algumas colunas, para uma coluna e para outro lado para outra coluna. Então esse aqui seria o nosso ponto em que a gente tem, digamos, a divisão, né, do nosso atendimento aqui dos pontos, tá? Sendo assim, então aqui vai ser meu ponto A, né, que é a saída do reservatório, e aqui vai ser o meu ponto B, tá? Vou aproveitar aqui para já falar para vocês o seguinte, tá? Quando eu peguei aqui o text para fazer meu texto, vocês estão vendo que o meu texto tá deitado? Por que isso acontece, tá? Porque o texto ele tá no 2D e a gente tá no 3D, tá? Então, sendo assim, a gente, quando for colocar os nossos textos, a gente vai ter que mudar o nosso eixo XY para que a gente consiga botar o texto, né, nessa parte vertical, tá? Eu vou ensinar isso em outro momento do vídeo. Agora eu vou colocar o nosso texto deitadinho mesmo, só para a gente fazer o cálculo, tá? Então, vamos lá, botar aqui o A. Tá um pouquinho fora de escala, né? Essa coisa da escala é bem importante, pessoal, super importante, tá? O que acontece? O texto, ele precisa estar proporcional com a escala que a gente vai plotar, tá? Então, assim, ó, esse desenho aqui, ele vai ser plotado não para 25, tá? Então, a gente vai precisar cuidar, né, para que esse texto não fique muito gigante e polua muito o desenho. Aqui, reparem que como eu vou plotar ele não para 25, eu coloquei o texto aqui do tamanho 5 de altura, tá? Quando eu ploto não para 50, eu coloco de tamanho 10. Por quê? Porque o texto tem que ficar maior, já que o desenho vai ficar menor, tá? Eu tô falando dessas medidas porque esse desenho aqui está em centímetros, né? É 1 centímetro do AutoCAD, tá? Então aí vai depender de como vocês estão trabalhando. Então aquele ali, a saída do reservatório, é o ponto A. E esse cruzamento aqui, ó, vai ser o ponto. Reparem que o texto tá deitadinho, como eu falei pra vocês, por enquanto eu vou deixar assim. Depois a gente vai aprender em outro vídeo a arrumar isso. Esse aqui é o ponto B, tá? O ponto C, como eu falei pra vocês, é onde, de novo, a gente vai ter a diferença da distribuição dos aparelhos, né? Então, vamos lá. O ponto C, então, vai ser exatamente aqui, ó, onde a coluna divide entre os pavimentos, tá? Então, assim, ó. Por quê, né? Porque a partir desse ponto aqui, lá embaixo vai ter outros aparelhos, né? Então, esse pedaço aqui da coluna, né, vai ter que atender esse banheiro de cima e os aparelhos lá da área de serviço. E desse ponto pra cá, são só os aparelhos do banheiro, tá? Aí, vamos lá. Aqui onde a tubulação vira pro chuveiro, né,
a gente vai ter então, né, um pedaço que vai ter só a parte do chuveiro, que é o subramal, né? E o resto vai atender os demais pontos. Então, esse cruzamento aqui é o ponto D. Ó, vou botar bem aqui no cantinho, depois a gente vai arrumar esses textos para ficar melhor. Agora é só para fazer o cálculo. Então, aqui é o ponto D, tá? E aí, galera, como que eu gosto de fazer para melhorar, assim, a forma que a gente visualiza o nosso desenho, né? Quando eu chego nos pontos de utilização, ao invés de colocar letras, eu coloco números. Então, eu vou chamar o chuveiro de 1, o vaso de 2 e o lavatório de 3, tá? Então, aqui só vou copiar essa caixinha de texto. Então, aqui o chuveiro, eu vou chamar de 1. Beleza? Então, agora, nomeei os trechos para poder calcular. Só queria fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte: esse método de cálculo é aquele método da norma 5626 antiga, tá? A norma nova, ela deixa livre para a gente calcular como a gente quiser, tá? Então, ela não dá um método específico, mas aquele método da 5626 anterior, ele é muito eficiente no cálculo, então a gente segue usando esse método, tá? Agora, a norma deixou livre, assim, a gente não necessariamente usa esse método, mas, por enquanto, eu ainda não vi nenhum método novo de cálculo que traga alguma novidade diferente. Então, vamos, né, retomar o método da norma antiga para poder descobrir essa pressão nesse ponto, tá? Galerinha, agora o que eu vou fazer? Eu vou ver quais aparelhos são atendidos por cada trecho de tubulação. Vou pegar de novo aqui o meu caderninho. Então, vamos lá. O barrilete, ele vai atender todos os pontos de utilização da casa, porque nesse caso aqui desse projeto, esse barrilete, ele é único, né? Vai ter situações, ainda mais em residências unifamiliares, que às vezes a gente faz 2 barriletes, a gente puxa para um lado e puxa para o outro. Nesse caso aqui é um barrilete único. Sendo um barrilete único, então eu simplesmente vou contar todos os pontos de utilização da casa. Vamos ver aqui comigo. No pavimento superior temos lavatório, mais vaso, mais chuveiro. No pavimento térreo, né? Temos lavatório e vaso, temos máquina de lavar roupa e tanque, e temos pia da cozinha. Tô fazendo do jeitinho ainda bem, né, simplificado. Então, fiz aqui uma lista de todos os aparelhos que são atendidos pelo barrilete. Agora, vamos verificar na nossa norma, né? E daí, de novo, tô usando a norma antiga, tá? Para verificar os pesos, porque estamos usando o método de cálculo da norma antiga. Então, eu tenho aquele compilado de tabelinhas que eu deixei para vocês lá no Cigar também. E aí, vamos abrir então para a gente olhar os pesos específicos de cada um desses aparelhos. Então, galera, usei o termo errado, é peso relativo, tá? Mas assim, ó, aqui então a gente tem, né, essa tabela 3 da NBR 5626 antiga, em que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a bacia sanitária, que é o vaso sanitário, né, com caixa de descarga, né, que é a caixa acoplada, o peso relativo é 0,3, tá? Aqui, lavatório, né, o lavatório de banheiro, o peso relativo 0,3 também. Chuveiro, né? No nosso caso aqui, a gente vai usar chuveiro elétrico, né? Porque a gente não tá fazendo tubulação de água quente. Se a gente estiver fazendo, né, projeto que tem água fria e quente junto, aí a gente vai usar o chuveiro ducha com misturador aqui, ó, que seria o 0,4, tá? Desculpa, aqui 0,1, né? O do chuveiro elétrico, tá? Então, 0,1 do chuveiro elétrico. Vamos olhar lá, tanque é 0,7, a pia da cozinha com torneira elétrica, porque não tem água quente, é 0,1. Temos aqui, vamos ver, cadê as outras? Máquina de lavar roupa. Lavadora de roupas aqui, galera. É 1, tá? Então, vou anotar todos os pesos aqui no meu caderninho. Tendo todos os pesos anotados aqui, agora eu vou fazer a soma de todos os pesos para saber o peso do barrilete, que é o trecho AB. Então, o barrilete tem um peso de 3,1. Vamos lá para a tabelinha de dimensionamento, pessoal. Vamos lá. Bom, coloquei aqui barrilete, trecho AB, o peso 3,1.
A vazão, eu já tinha colocado a fórmula do cálculo para vocês, né? Mas esse cálculo da vazão, né, de acordo com a norma, é 0,3 vezes a raiz quadrada desse peso específico, tá? A gente usa esse 0,3 porque os aparelhos eles não estão sendo todos utilizados ao mesmo tempo, né? E aí, tendo encontrado esse peso de 3,1 e essa vazão de 0,53, a gente pode começar a trabalhar com o diâmetro, beleza? Temos o bom e velho ábaco de dimensionamento para encontrar o diâmetro das tubulações de PVC rígido em função tanto do peso quanto do diâmetro. Esse ábaco, ele é relativamente simples, né, de a gente olhar como é que ele funciona. Então, eu vou pegar aqui em vermelhinho. Reparem, ó, que de um lado eu tenho os pesos e de outro eu tenho a vazão, tá? Então, por exemplo, a gente encontrou o peso de 3,1, né? O peso de 3,1, ele tá aqui assim, né? Beleza? Então, o diâmetro mínimo que eu vou adotar é 25. Poderia ser mais, mas eu vou adotar o 25. Vou colocar lá na minha tabelinha 25. 25. Tá? Já vamos encontrar a velocidade e a perda unitária, beleza? Agora é um dos pontos mais difíceis de trabalhar aqui no nosso projeto, que é o quê? Essa diferença de cota. O que é isso, né? A gente sabe que a altura vai trazer pressão pra gente. Então, aqui a gente precisa ver a altura que a gente tem nesse trecho, tá? E aí a tabelinha fala pra gente o seguinte, que é pra gente botar positivo se a gente tá descendo e é pra botar negativo se a gente tá subindo. Então, vamos lá. Aqui nesse nosso trecho a gente sabe que tá descendo, né? Então, a gente vai botar algum valor positivo. Então, pessoal, o nosso desenho, ele tá descendo somente em um trecho, que é aquele trecho que tá descendo do reservatório, certo? Esse trecho aqui é 1,40 m, tá? Eu poderia medir com o comando de dist ali, né? Já que eu ainda não botei as cotas, mas 1,40 m, beleza? Então, eu venho aqui na tabela e coloco 1,40 m, tá? E aí, pessoal, o que quer dizer expressão disponível? Vamos lá, em MCA, né, que é metro de coluna d'água. Como a gente está usando a unidade de expressão metro de coluna d'água, a gente faz uma relação direta entre a altura, né, e a pressão. Por quê, né? Porque uma tubulação cheia de água nada mais é do que uma coluna de água, tá? Então, é bem direta a aplicação dessa lógica aqui para a gente encontrar a pressão. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que o fundo do reservatório é 0 e o quanto que desceu é o quanto de pressão que vai ter. Então, se nesse trecho a gente desceu 1,40 m, a nossa pressão vai ser 1,40 m, vai ser exatamente igual ali, tá? E aonde que é essa pressão? Essa pressão é no final do ponto B, tá? Então, quando eu saí do A era 0 e quando eu cheguei no B, eu fiquei com 1,40 m, tá? Só que assim, isso no mundo ideal, porque a gente tem o que se chama de perdas de carga, né? E vocês lembram bem desse conceito lá do semestre passado. As perdas de carga, elas são o quê? O quanto que a gente vai perdendo de pressão em duas situações diferentes. Que situações são essas? A primeira é ao longo da tubulação e a segunda é pelas conexões. Então, cada conexão vai fazer com que a gente perca um pouquinho de pressão, né? Então, tanto ao longo da tubulação a gente perde, quanto nas conexões. Por isso que a gente procura, né, fazer os nossos projetos, né, de uma forma que a gente fique sempre o mais longe verticalmente ali dos pontos e a gente tente, né, sempre trabalhar próximo aos reservatórios, enfim, a gente não fica dando muita volta com as tubulações para a gente não perder pressão, tá? Então, aqui no comprimento real, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar exatamente a dimensão da tubulação. Então, a gente tem, né? Vamos lá, 1,40 m, 4,23 e 17. Eu vou botar aqui igual, né? 1,40 mais 4,23 mais 17, que é
o quanto que a tubulação andou, são todo o comprimento dos tubos. Fiquei ali com 5,80. Reparem que aqui ele já fez o cálculo da perda de carga, que é o quê, né? Pegar a perda de carga unitária, que é uma fórmula que vem da norma antiga também, cheia dos exponenciais e tal, tá? E vezes, então, esse comprimento, né? Esse valor é perda de carga unitária e aquele ali, né, é o valor da tubulação. Beleza? Aqui eu não vou entrar em detalhes em como que a gente chega na perda de carga, se vocês já viram, tá? Agora o equivalente, o que que é o equivalente? Primeiro eu vou ter que ver quais conexões que eu tenho, e aí eu sugiro para vocês sempre anotar aqui no cantinho, ó, fora da tabela, porque depois às vezes a gente precisa fazer alguma revisão, e aí é bom a gente ter isso anotado. Só lembrando que aqui no material que eu deixei com vocês, a gente tem, né, uma tabela das perdas de carga em conexões, tá? Então, reparem, só para a gente entender que conexões que a gente vai ter que olhar. A gente tem aqui, por exemplo, as entradas de reservatório, a gente tem joelhos, a gente tem curvas, a gente tem T's, tá? E aí, observem, né, que os T's eu gosto de reforçar aqui a questão do T, né? Quando a gente está analisando, por exemplo, o nosso objetivo agora é analisar o chuveiro. Então, quando a gente vai olhar um T, a gente tem que olhar qual o percurso que o joelho está fazendo naquele T, né, para chegar no chuveiro. Então, aqui, por exemplo, ele pode estar fazendo uma saída de lado, ou ele pode estar indo, né, em linha reta. Então, todas essas questões a gente vai ter que observar. Então, aqui no trecho AB, galera, a gente tem a entrada, o que a gente chamou ali de entrada normal, porque é a saída ali do reservatório. A gente tem joelho, a gente tem um T com saída de lado, né, porque ele continua aqui pro outro lado, e é isso, né? Desculpa, pessoal, e a gente tem mais um joelho, tá? Que é o joelho que vai descer aqui pra coluna. Então, vamos lá. Entrada normal, joelho de 90, T saída lateral, né? E joelho de novo. Vamos considerar como padrão pra gente, a gente sempre fazer até a gente termina em uma conexão, os trechos, tá? Então, aqui a gente termina no joelho. Então, eu escrevi aqui entrada normal, 2 joelhos de 90, mais T saída de lado. Agora, eu vou verificar, né, gente? Então, o diâmetro eu sei que é 25, o joelho de 90, então, vai ter 1,5, né? Aí, eu vou ter o T saída de lado, 3,1, o entrada normal, 0,5. Todos esses valores vou colocar na tabela. Então, pessoal, ficou aqui 1,5 vezes 2 dos joelhos, o 0,5 da entrada normal e o 3,1 do T. Com Enter, ficou 6,6. Reparem que agora o que aconteceu aqui, né? Então, eu encontrei a perda de carga. Na tubulação, eu perdi 0,378 MCA e nos registros e conexões, eu perdi 0,430 MCA, totalizando para esse trecho uma perda de 0,807 MCA. É um valor super alto, tá, gente? Isso é quase 1 metro de coluna d'água, tá? Então, aí a gente já fica alerta que talvez a gente tenha problema lá na frente, tá? Mas vamos seguir para o próximo trecho. Reparem que agora que vocês entenderam a lógica, a gente pode ir já fazendo mais rápido. Então, o trecho BC é a coluna, o trecho CD é o ramal e o trecho D1 é o subramal, que a gente está subindo para o chuveiro. Olhando aqui em isométrico mesmo o projeto, gente, só para a gente não precisar virar aqui a vista de novo, reparem que esse projeto aqui da Catarina, o que ela fez? A coluna A1, né, a F1, ela alimenta tudo menos a pia da cozinha. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a pia da cozinha é atendida pela F2 e todos os outros aparelhos são atendidos pela F1. Sendo assim, vamos voltar já aqui para o desenho, sendo assim, então, né, o peso, né, aqui da coluna F1 é tudo menos a pia da cozinha,
a pia da cozinha, opa, pia da cozinha 0,1. Então, aqui ficou o peso 3. Eu consigo já só seguir aqui com a fórmula. Vamos já configurar aqui bonitinho. O diâmetro, galera, vai ser igual, né? Porque se a gente for olhar o ábaco de pesos, não vai mudar muito. Se vocês quiserem lembrar o ábaco de pesos, vamos aqui. No ábaco de pesos, né? De 3,1 para 3, continuamos com 25. Aqui a gente só, né? Pega a fórmula e pega a fórmula, tá? Agora, pontos importantes do nosso projeto. Diferença sobe e desce. A diferença sobe e desce aqui, galera. Vocês lembram que é 2,60? Por que é 2,60? Vamos lá. Eu posso medir aqui para conferir. Mas por que é 2,60? Porque, né? A gente vindo, né, lá de cima da laje até o chão do banheiro seria 2,80, mas a coluna ali, ela faz um desvio a 20 centímetros do chão, então fica 2,60, tá? Mas se quiserem conferir com a distância, 2,60, ó, bem lindo, tá? Diferença sobe e desce, desce 2,60. A pressão disponível no ponto C, qual que é? É 1,40 mais o 2,60, porque eu tô só descendo até agora. Então, eu vou botar aqui igual. Eu gosto de pegar essa célula mais essa célula. Por que eu gosto de fazer isso? Porque às vezes, pessoal, o que vai acontecer? Às vezes a gente vai ter que depois, a gente faz toda a verificação e viu que deu problema. Às vezes a gente tem que subir o reservatório, por exemplo. E aí, quando a gente já faz o Excel desse jeito, se a gente mudou a altura do sobe e desce, que ele já vai mudar a pressão, ele já vai calculando sozinho. Eu gosto de fazer, por isso que eu gosto de fazer, por exemplo, que essa célula, né, na verdade, é a pressão no ponto C, mais a pressão disponível lá no ponto... A diferença sobe e desce, desculpa, mais a pressão disponível no ponto B, tá? Então, deu 4. Agora... O comprimento real é o quanto que eu tenho de tubulações mesmo nesse trecho. Então, voltamos para o AutoCAD, né? No ponto B, gente, meu ponto B eu considerei o 17 lá, né? Então, do ponto B até o ponto C, eu só tenho isso vertical mesmo, eu não tenho mais nada, né? Então, é o 2,60, acabou sendo igual. E aqui eu já posso puxar as fórmulas, ó. Puxa a fórmula e puxa a fórmula também, tá? Vamos só já configurar a célula bonitinho, então tá. Aqui também. Beleza. Comprimento equivalente são as conexões. Que conexões que a gente tem aqui então, galera? A gente tem, esse joelho aqui a gente já contou no trecho AB, então aqui a gente vai ter simplesmente um T, certo? E esse T de novo é saída de lado, ó, porque a gente vai analisar o chuveiro, né? Se a gente fosse analisar lá o pavimento inferior, era passagem direta, mas como a gente vai analisar aqui o chuveiro, aí, saída de lado, então é só isso que a gente tem de conexão aqui, um T. Como eu falei para vocês, gosto de anotar aqui no cantinho ter saída de lado. E aí aqui, vamos botar igual 3,1. Só para lembrar vocês, 3,1 daqui, né? Da tabelinha de perda de carga em conexões. Vamos para o próximo trecho, trecho CD. O trecho CD, galera, é um trecho que vai atender o banheiro, né? Então, agora a gente vai ter que considerar o peso relativo do banheiro. Peso relativo do banheiro no pavimento superior, 0,7. Já vou botar aqui, 0,7. E eu já sei que o D1 é só aquele pedacinho do chuveiro. Então, o chuveiro era 0,1, já vou botar aqui para já adiantar nossa vida. Então, vou só arrastar a fórmula da vazão. Pintar as células mais bonitinhas aqui. Então, tá. Aqui também. Então, galera, o que a gente sabe, né?
que o peso é 0,7 e peso 0,1. Vamos lá olhar o ábaco dos pesos. Vamos lá, galera, olha só. Peso, né, 0,7 e 0,1. Então, a gente tá aqui... vou aqui pegar outra cor. Pegar um rosinha. Ó, o 0,7 tá aqui, né? Peso 0,7. E o peso 0,1 tá aqui, ó. Bem embaixo, tá? Por aqui. Então, reparem, olha os diâmetros de tubulação. A gente tem diâmetro de 20 e aqui de 16. Diâmetro de 16 eu acho que nem tem disponível para vender no mercado. Então, a gente poderia adotar o de 20, né, para todo esse pedaço, né, que seria o diâmetro mínimo. Coloquei aqui na tabela, então, 20 para esses dois trechos. Só vou puxar aqui pelo Excel a velocidade e a perda unitária, joia? A perda unitária, ela vai mudar de acordo com o diâmetro e com a vazão, tá, gente? Então, e a vazão, ela existe por causa do peso, enfim. Então, esses valores, eles vão mudar com base nisso, tá? Diferença sobe e desce, pedaço super importante aqui do nosso projeto, né? Então, diferença sobe e desce do CD. Vamos lá. Do C até o D, gente, não subiu nem desceu nada, né? Então, é 0, tá? Então, 0. E aqui eu coloco igual a essa célula que é o 0, mais essa aqui, que era o 4, MCA. Então, segue sendo 4 MCA, a pressão disponível ali no ponto D. Agora, do D até o chuveiro, vai ser negativo, porque eu tô subindo, tá? Então, se eu tô subindo, quanto que seria aquilo ali, gente? Lembra que do chão, né? Do chão até o chuveiro eu tenho 2,10. Tirei o 20, né? Então, eu tenho 1,90. Não sei isso, professora. Vamos medir no desenho. Como o nosso desenho tá todo no CAD, no tamanho real, a gente pode medir 1,90. Beleza? Então, vamos lá. Aqui vai ser menos 1,90, porque eu tô subindo. Então, aqui de novo, eu vou colocar igual essa célula, menos 1,90 mais o 4. Ficou com 2,10 disponível de pressão. Agora, preciso verificar as perdas de carga. Tanto perda de carga real, que é o comprimento da tubulação, quanto perda de carga equivalente. Vocês viram que eu já tô fazendo esses dois trechos ao mesmo tempo, tá tranquilo de entender assim, né? Então, real do trecho CD. O trecho CD é só aquele pedacinho bem pequenininho, né? Então, trecho CD, eu venho aqui, comando de dist, meço, deu 18 centímetros, galera, tá? E o D1 era 1,90, que a gente já sabia, tá? Então, aqui é 0,18 e aqui é 1,90, que é o trecho da tubulação. Comprimento equivalente, conexões, então vamos ver as conexões. Eu vou aproveitar aqui que estamos aqui e já vou puxar para cá e já vou puxar para cá, tá? E louca da configuração do Excel. No trecho CD, galera, esse T aqui a gente já contou no trecho anterior, né? Então, no trecho CD, a gente vai ter aqui esse T também, que é um T de lado. E lembra que a gente tinha combinado de botar o registro de gaveta ali? Então, vamos botar o registro de gaveta ali, né? Então, vou botar registro de gaveta mais T de lado. RG mais T de lado. É T saída de lado, mas eu vou botar só T de lado. E o subramal. No subramal, eu tenho registro de pressão e tenho joelho. RP mais joelho. Joia? Nossa, boa e velha tabelinha. Vamos lá. Agora a gente tá no diâmetro de 20. E aí, a gente vai olhar aqui, então, o joelho 1,20, né? A gente tem os registros, lembra? Ah, o T de lado primeiro, desculpa. T de lado 2,40.
E a gente tem os registros, vamos lá. O registro de gaveta tá aqui 0,2. E o registro de pressão a gente não tem aqui, a gente utiliza como esse globo aberto, tá? Então, a gente usa esse valorzinho aqui. Então, vamos lá. No trecho CD, a gente tem o gaveta e o T, né? Então, 0,2 mais 2,40. Então, o gaveta mais o T é igual a 0,2 mais 2,40. E a gente tem agora registro de pressão e joelho. Registro, joelho é 1,20, registro 11,40. Então, aqui igual 1,20 mais 11,40. Vamos puxar aqui a equaçãozinha. Encontramos todas as perdas de carga do nosso sistema, tá? Agora, como que seguimos em frente, tá? A gente fez todo o percurso da caixa d'água até o chuveiro. Para analisar cada ponto de utilização, a gente sempre vai ter que fazer todo o percurso da caixa d'água até o ponto. Mas a gente está olhando agora só o chuveiro, que é o mais desfavorável. Então, vamos lá. Como que a gente chega nisso, né? A gente vai botar aqui igual, vamos fazer uma fórmula, a pressão disponível, que é o 2,10, que é a pressão disponível no ponto 1, né, que é o chuveiro. Menos, porque a gente tem as perdas de carga, né? Então, menos a perda de carga de todos os trechos. Que ruim, né? Então, a gente tem esse 2,10 e a gente vai tirar o 0,807 aqui, que é a perda do barrilete, menos o 0,301 MCA, que é a perda da coluna, menos a perda do ramal, menos a perda do subramal. Encontramos um valor de 0,655 MCA, tá? Eu vou pintar aqui, ó, que esse é um valor importante de a gente observar. Eu vou deixar ele pintadinho de verde aqui, porque ele é bem importante. E aqui, a gente encontrou esse 0,655 MCA, que eu vou pintar de vermelhinho, porque isso é bem ruim, esse valor. Vou pintar de laranja, porque o vermelho é ruim de ver. Esse é um valor péssimo. Tá? Por que é péssimo? Porque a pressão requerida no ponto de utilização, eu tenho aqui um exemplo, né, de pressões requeridas no ponto de utilização. Vocês poderiam olhar o chuveiro de vocês, tipo, eu vou comprar o chuveiro X, eu vou lá no fabricante e olho qual que é a pressão que tem que ter. Mas esse aqui eu trouxe uma pressão dinâmica mínima aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, reparem que aqui do chuveiro elétrico, eu tenho aqui 10 kPa. 10 kPa é 1 MCA. Então, putz, gente, deu 0,655. Eu até vou colocar aqui, ó, que a requerida é 1, né? Mas deu 0... aqui é 1, né? Mas deu 0,655. Ferrou! Não tenho pressão no meu chuveiro. Como que eu vou resolver o problema? Tenho dois jeitos de resolver o problema. Um jeito de resolver o problema é subir a caixa d'água, mas isso vai implicar, né, em a gente ter que fazer mais torre. A torre às vezes fica feia porque fica muito alta, às vezes é o único jeito que dá para resolver, mas, né, tem outro jeitinho que a gente pode resolver também, que é mudando os diâmetros, tá bem? Então eu vou só explicar para vocês aqui como, né, que a mudança do diâmetro afeta nisso. Galerinha, aquela equação que a gente tem lá na fórmula do Excel referente à perda de carga unitária, ela é mostrada de forma ilustrada por esse ábaco de Flaman, tá? O ábaco de Flaman, então, ele vai, né, nos ajudar a entender a relação aqui entre o diâmetro, a vazão, né, a velocidade e a perda de carga aqui, que é o J, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês, tá? Reparem que é o seguinte... Quando eu vou fazer a relação entre diâmetro e a vazão, né, eu vou tá fazendo aqui uma linha que ela vai subindo, tá? Vocês estão vendo o meu mouse, né? Então, vamos só pegar um dado aqui. A gente tem uma vazão de 0,53 e um diâmetro de 25. Então, se eu venho aqui, fazer só um rabisco realmente, gente, aqui de rosinha. Aqui o 0,25, o 0,53
tá aqui, ó, tá? Então, se eu unir essas duas linhas, olha só o que vai acontecer, vai ficar... Minha perda de carga deu lá em cima do ábaco, galera. Agora, o que pode acontecer se eu mudar o meu diâmetro? Vamos ver o que acontece? Galera, se a gente for olhar aqui no ábaco, por que acontece essa diminuição da perda de carga, né? Então, o diâmetro de 32, a vazão é a mesma. Opa, foi. Minha caneta tá ruim. Vamos lá, diâmetro 32, a vazão a mesma. Eu diminuí a perda de carga. Diminuir um pouco a velocidade? Sim, diminuir um pouco a velocidade, mas o mais grave aqui no meu projeto era a perda de carga, então diminuir significativamente essa perda de carga, tá? Então valeu a pena, né? Valeu a pena a gente diminuir o diâmetro. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar barrilete e coluna com 32, e aí vamos colocar o ramal e o subramal com 25, não com 20. Por que eu vou botar 25? Porque até 25 eu ainda consigo fazer todas as conexões de torneira, de engate e tudo mais. Se for mais do que 25, eu já vou ter isso dificultado. Então, 25 aqui é o meu limite. Eu poderia deixar 20 e fazer a verificação para ver se dá tudo certo. Ou eu deixo 25. Eu vou botar 25 porque é uma escolha de projeto. Agora, galera, eu vou ter que observar novamente toda essa parte dos comprimentos equivalentes, tá? Porque quando eu mudo o diâmetro, esses comprimentos equivalentes, eles vão mudar. Então, eu vou até deletar aqui essa coluna aqui toda, tá? Vamos ter que verificar tudo de novo, os diâmetros equivalentes aqui das conexões, beleza? Eu vou verificar tudo e já vou colocar aqui direto, porque vocês já sabem como é que faz, para o vídeo não ficar tão longo. Bom, busquei lá na tabelinha de perda de carga todos os valores atualizados, agora para o diâmetro atualizado, considerando as mesmas conexões, né? Porque o trecho é o mesmo. E reparem que, como eu já fiz a minha tabela toda bonitinha, eu cheguei na pressão necessária, tá? Então, eu consegui minimizar as perdas de carga aumentando os diâmetros, sem precisar subir o reservatório, tá? Então, agora eu tenho 1,534 MCA no meu chuveiro, né? E a pressão requerida é 1. Então, deu certo. E agora, né, o próximo passo será fazer os detalhamentos desse desenho. Mas aí fica para outra hora. Para hoje eu acho que tá bom assim.